Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do programa Resenha. Hoje a nossa pauta é a situação dos artistas locais que estão com restrições para fazer apresentações presenciais por causa da pandemia. A categoria precisou se reinventar e a internet virou a oportunidade de fazer shows e para alguns os auxílios emergenciais viraram a única fonte de renda. Para debater sobre este assunto, a gente recebe hoje aqui no programa o cantor e compositor Celso Reis e o professor e músico Wesley Souza. Também participa do nosso bate-papo ele, o jornalista Denilton Neves e também ator, né? Eu convidei ele porque vocês já sabem, né? Ele entende muito de arte, muito desse meio cultural e não poderia ser outra pessoa para estar com a gente aqui. Vou ter que aguentar ele também aqui no Resenha, viu, gente? Gente, muito bom dia para vocês. Celso, muito bom dia. Wesley, muito bom dia. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta bem geral e que poderia ser feita para qualquer cidadão desse mundo hoje. Como que a gente tem atravessado esse período, cada um especificamente na sua área profissional, mas não só na sua área profissional, a gente tem outras relações que se estabelecem aí, enfrentando essa pandemia, mas especificamente o artista hoje, né, depois desse um ano de pandemia, né, como que ele tem sobrevivido? Existe uma receita mágica para você passar por isso aí? Então, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de poder estar aqui e conversar sobre essa atividade, que é a minha atividade de vida, né? Hoje eu sou professor e músico, mas mesmo professor, eu sou professor de música. Então, a oportunidade de ter acesso à música foi o que me possibilitou construir tudo que eu construí até aqui. E essa pandemia que atinge o planeta inteiro, né, atinge com muita força o Brasil especialmente, ela acaba mazelando classes específicas, estratos sociais específicos, né? Ela de alguma forma atinge mais os pobres, atinge mais quem está na periferia e atinge os trabalhadores que dependem naturalmente de aglomerações, né? Eu vou falar do caso da música especificamente, que é a área na qual estou inserido e entendo melhor. Desde março, abril, a gente começa a ter restrições, né, a possibilidade dos eventos, o que é compreensível, porque as pessoas não podiam se aglomerar, então a gente precisava conter para evitar o contágio, né, a proliferação da pandemia e salvar vidas desse modo. A gente teve uma reabertura que, vale informar, no Maranhão, a reabertura que a gente teve da música, inclusive foi a maior reabertura do Brasil. Então a reabertura que nós negociamos, a classe negociando com o governo do estado, explicando, debatendo, para tentar chegar no ponto de conciliação, foi a reabertura que melhor conseguiu contemplar a classe. No Brasil aconteceu ali por volta de agosto, setembro, ela foi progressiva, começava com 2 músicos, depois 4, depois a gente conseguiu colocar as bandas inteiras e com todos os cuidados, com câmera, com máscara, com álcool em gel. E a gente vem para esse momento em que há de novo uma restrição por conta da segunda onda. É um desafio muito grande, a internet é uma possibilidade, os auxílios também são muito importantes, mas aí tem complexidades diversas aí, né? Desde da possibilidade de acessar o auxílio por muitos fatores, desde a formação que muitos indivíduos não tiveram, da formação da educação pública ofertada de forma formal, até o acesso à internet que muitos não têm, né? A inserção digital, ou mesmo já terem construído uma carreira na internet, porque não era só abrir uma live que caiu dinheiro, por exemplo. Você dependia que aquele indivíduo já tivesse uma imagem digital construída, uma audiência construída. Então tem um monte de fatorzinhos que implicam nas grandes dificuldades que a classe tem enfrentado durante esse um ano de pandemia. Bom, Celso, e você? Aí eu sei que já tomou até a primeira dose da vacina, né? Boa tarde, Resenha. Quero agradecer pelo programa Resenha. Bom dia a todos. A Cris, também o Denilton, o Wesley, e, digamos, esse dia, né? E é uma coisa muito importante, mas eu quero primeiramente me solidarizar com todas as pessoas que perderam, tanto familiares, amigos, parentes próximos, né, nesse período pandêmico. Essa pandemia veio mostrar muitas mazelas, inclusive mostrar que tipo de ser humano nós somos, né? É importante a gente questionar isso. E voltando para essa questão da classe artística, nos trouxe também à tona a nossa vulnerabilidade. Assim como as outras classes, as outras profissões, a classe artística também sofreu muitos danos. O artista tem que se reinventar, o artista trouxe trouxe a arte para dentro do carro, dividir, digamos assim, de uma forma diferente de como fazer arte. Então, essa pandemia veio mostrar várias fases.
né? E as nossas mazelas, né? As nossas, digamos, essas coisas ruins que a gente tem. E a classe artística sofreu na pele e está sofrendo até hoje, né? Com esse período de pandemia, como eu tinha dito antes, como todas as outras classes, como todas as outras profissões. Bom, meu companheiro aqui de redação, Denilton, também sofreu muito, né, durante esse período, porque também é artista, né, é do meio cultural. E você também viveu isso na pele, né, Denilton? Bom dia, Cris. Bom dia, Wesley. Bom dia. Celso, primeiro é uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês. E lembrando uma questão muito importante. A arte em geral, o artista em geral, não é que ele aprendeu a ter que se reinventar agora. Ser artista é se reinventar no dia a dia. Porque as dificuldades são inúmeras, independente da pandemia. As dificuldades, elas foram acentuadas e aceleradas nesse momento de pandemia, nesse conflito. Mas a questão as problemáticas enfrentadas pelo artista em geral, não é de hoje, não foi com a pandemia, entendeu? Já vem de muitos dias, por uma série de fatores, falando, seja qual for o segmento de cultura que você milita, que você exerce, mas você tem que estar sempre ali lutando. Porque, na verdade, cultura, educação nunca foram prioridades nesse país. Então, quem quer ser, tinha aquela grande pecha, né, dizer assim, artista, você é um louco, mas quem não é louco? Então, eu prefiro ser um louco, acreditar neste sonho, correr atrás e fazer ele acontecer, do que ficar na sombra. E esta pandemia só serviu para acelerar esse processo, essa capacidade de mutação. Eu trouxe um dado aqui para vocês, Cris, que a Unesco lembra que 30 milhões de pessoas no mundo trabalham diretamente com a cultura. Então, essas pessoas foram afetadas diretamente, porque tiveram exatamente o seu forma de trabalho, sua única forma de trabalho e possibilidade de ser realizada. Então, como migrar? Denilton, a gente verificou que as mulheres nesse contexto, né, as mulheres artistas, né, também sofreram mais, né? Mais uma vez, desses 30 milhões, a Unesco faz um recorte que, assim, a maioria dessa dificuldade estão com as mulheres. Por quê? Se falando mais ainda, eles pontuam de cultura popular, muitos grupos, muitas entidades organizadas, não existe legalmente, oficialmente não existe, porque não tem um CNPJ. Isso é muito novo na cabeça da gente. Como é que eu posso falar, conversando agora há pouco com o Wesley, como é que eu posso falar para o mestre de cultura, você precisa de um CNPJ, você precisa existir. Eu já existo há séculos, eu já venho fazendo a minha arte, na minha comunidade, há séculos. Mas como migrar, como encontrar um ponto, já que isso não foi te colocado como opção? Aí está. Então nós temos que nos adaptar. Mas como encontrar esse caminho? Aí se fala muito da internet, de todos os editais que estão facilitando. Como falar de acesso à internet se num estado, num país que o acesso à internet é péssimo, a qualidade da internet é péssima. Então existe uma série de pontos. Os editais, eu acredito que chegaram até de uma forma para facilitar alguns pontos, mas cultura é muito abrangente. Como colocar todo mundo nesta panela? Cada um com sua especificidade. Cada um com o seu recorte. Então, assim, é preciso a gente olhar, principalmente, as pessoas que estão nesses cargos de decisões políticas, cultural, olhar com mais cuidado e carinho a grande variedade de cultura que a gente fala neste país. E se falando de Nordeste, olha o caldeirão, olha a mistura que nós temos nesse Nordeste. Então, é preciso ficar atento com isso. A minha companhia está parada há 5 anos, no último espetáculo nós fizemos a última apresentação, e o ano passado, especificamente, eu estava em processo de montagem de um espetáculo que ia comemorar 20 anos da minha companhia. E eu fui pegar assim, estava assim, prestes a estrear. Perdi teatro, perdi patrocínio, perdemos tudo, tivemos que parar. Gente, agora vamos falar de edital, né? A gente tem o edital da cultura, tem um projeto Conexão Cultural. Do Governo do Estado, que agora está na sua 4ª edição. Na sua 4ª edição, a gente viu muitos artistas aí participando, muitas inscrições, mas a gente também viu muita contestação. Sim. E a gente também tem visto aí alguns episódios, não é isso, Denilton? Episódios que são muito tristes de ver, né? De artistas participando de maneira equivocada, né, desse edital, né, e isso acaba que prejudica os artistas que são artistas sérios que querem sérios e que querem apresentar sua arte, né? Como é que vocês veem isso enquanto artistas? Cris, a gente tem um primeiro desafio que é até anterior a esse momento, e aí o Denilton falou muito bem, os desafios que a classe artística enfrenta no Brasil não vieram na pandemia, né, não surgiram na pandemia,
e o Celso falou bem sobre isso, a pandemia só lança luz sobre essas problemáticas. Na minha opinião, a primeira delas é a falta de conhecimento sobre quem somos. Quantos músicos profissionais existem em São Luís, por exemplo? Quantos trabalhadores do teatro existem em São Luís? Mesmo que lá no Cultura Viva, décadas atrás, já tenha se dito, olha, é preciso mapear, é preciso construir mapas para compreender quais as especificidades dessa classe. Então, a faixa etária média é essa e aquela, tantos têm acesso à previdência, tantos não têm, tantos conseguem produzir e ganhar dinheiro via internet, porque se a gente consegue compreender as especificidades, os estratos que dividem essa classe, a gente consegue desenvolver editais e política pública em geral com mais eficiência. Eu dava o exemplo no começo do Denilson, você coloca mais água no feijão de acordo com o número de pessoas que chegam. Sim. Você não faz o feijão aleatoriamente sem saber o número de pessoas que vai comer aquele feijão. Então o primeiro desafio é compreender quem somos. Acho que parte das problemáticas nesse primeiro momento da pandemia e relacionado aos editais é não sabermos exatamente o tamanho da coisa. Então, vou dar um exemplo. Eu e uma amiga, a Ananda, organizamos uma live oficina sobre Conexão especificamente, e só nele foram quase 100 pessoas inscritas para assistir uma live. Isso a gente avisando pela internet, pelo WhatsApp. Quando você olha para um Maranhão de 7 milhões de pessoas, a demanda certamente é inclusive maior do que isso. Sim. Porque existem vários limitadores. O edital é um instrumento importantíssimo para a republicanização do acesso ao dinheiro público destinado ao fazer cultural. Contudo, a gente tem que olhar para esses grupos. Vou dar um exemplo. O meu avô, sempre cito o exemplo do meu avô, era um homem muito inteligente, mas não conseguiu fazer o ensino médio. E na geração do meu avô, metade dos brasileiros não conseguia acessar a escola. Eu já consegui, eu tive curso superior, hoje eu sou professor. Mas existe um extrato social aí que não vai conseguir abrir o edital e ler. Então a gente precisa compreender como é que eu consigo alcançar aquele indivíduo com uma política pública de auxílio nesse momento, se ele não tem as condições para esse acesso. E aí o Denilton coloca a coisa da brincadeira popular, de remanescência quilombola. Sim. Aquilo tem que virar empresa. Então, assim, é muito complexo porque, do outro lado, você tem a necessidade da transparência pública, do combate à corrupção, da distribuição do dinheiro público, segundo regramentos que impeçam o tipo de coisa que você falou, de gente tentando burlar o edital, de gente tentando burlar a lei. O edital é a lei daquele processo, seja um processo seletivo, um concurso ou uma série de lives como essas. O Brasil tem muitas regras, né? A nossa Constituição ela é imensa, depois das inconstituições os códigos são também imensos. E tem uma coisa que talvez a gente precisa pensar como povo, né? Por mais que você construa leis, sempre é possível burlar. Se houver interesse de burlar, o indivíduo sempre vai se colocar para isso. Mas a classe, quando olha um caso desses, né, ou alguns casos desses e coloca em debate, isso é importante para uma moralização do processo. Então, assim, um caso desse tomar audiência e ganhar audiência e as pessoas começarem a falar é importante para isso. Porque a classe olha e fala, olha, isso é o tipo de coisa que não se faz. Porque isso não prejudica só o próprio indivíduo que deve ser penalizado por aquilo, mas uma série de outras pessoas que eventualmente não conseguiram acessar aquele benefício tão necessário num momento de emergência como esse. E passa também, né, Celso, por essa questão da transparência também do processo, né, quem é essa comissão julgadora, o que está sendo julgado, os critérios, né, isso precisa ficar muito claro também, né? Para que a gente possa entender isso. Eu fiz parte de uma geração que sempre foi muito audaciosa em relação a buscar as coisas, muito inquieta. Fiz parte de uma geração, mas eu também fui fruto de uma geração anterior à minha, e contribuiu muito para que a gente chegasse às discussões dentro do poder público, dentro das secretarias, sabe? Chegar e questionar, falar dos editais. Então, como eu falei no começo do programa, nós brigamos muito pelos editais. Nós não temos editais aqui no Maranhão. Então, o edital chegou, foi uma luta contínua, né? De implementar a questão do edital. Lógico que não está como a gente gostaria que tivesse, mas já foi um caminho a ser colocado. Agora, que essas gerações que estão vindo aí, do Wesley, que eu vejo que é um artista muito inquieto, é preciso que haja uma forma de contagiar mais esses artistas, porque os espaços precisam ser ocupados. Existem momentos que é preciso dialogar, discutir, sabe? O plano estadual de cultura está aí, quanto tempo não se discute? A gente vai para um intervalo rapidinho, né? Nosso tempo está passando, a conversa está muito boa, mas a gente volta já já.
De volta com o programa Resenha, estamos recebendo hoje, num Papo de Cultura, o Wesley Souza e o Celso Reis. Gente, vamos voltar aqui a conversar e eu passo a bola agora direto para o Denilton Neves. Nós estávamos questionando se eu não me reconheço, se eu não sei quem eu sou, como eu vou pertencer a um grupo específico? Falando de música, do segmento de teatro, de dança. Se eu não sei a que grupo eu pertenço, fica mais complicado ainda eu me fazer existir neste processo de editais, de fórmulas, de recursos, falando seja de nível município, estado e governo. E por outro lado, esses editais que vêm para dar uma facilidade e fazer esse dinheiro circular, é preciso que quem esteja no papel de avaliador tire um pouco a máscara, se despir um pouco dos preconceitos, porque em cada nicho desse, o que se percebe ainda são, assim, campos muito fechados. É a tribo da música no seu gueto, a tribo do teatro na sua, artes plásticas aqui. Então, assim, como, principalmente para essas pessoas que estão do lado de lá, que têm o poder de decidir um edital desse, como fazer essas pessoas terem um pouco mais de sensibilidade, Celso e Wesley, para enxergar realmente esse produto artístico e a sua importância para aquela comunidade, que impacto aquele processo artístico está fazendo para esta comunidade? Um baita desafio, né? Tem uma coisa que eu falava no começo, Denilton, que eu acho que tem um pouco de uma responsabilidade deles, né? De quem está ali no comando, de quem está no poder público, de quem está com o poder de um avaliador de um processo seletivo desse, mas tem uma coisa anterior que talvez seja nossa como classe, né? Como classe de trabalhadores. Diferente dos professores, dos policiais, de várias outras classes, a classe, eu vou falar musical especificamente, ela não tem um histórico de uma cultura organizacional política, né? Então você vê greve dos bancários, por exemplo, mas você não vê greve dos músicos, né? E nem dos jornalistas também. Nem dos jornalistas. É porque a configuração do trabalho é muito diferente, né? Somos muito plurais, então tem um músico que depende do barzinho na noite, mas tem um músico que compõe para o estúdio, por exemplo, que faz jingle, né? Tem um músico que faz temporadas, então é muito plural, é muito diversificado, é difícil homogeneizar isso numa pauta só, num debate só. Então isso é muito complexo. Mas nós precisamos compreender que existem espaços a serem ocupados. Dei o exemplo do Conselho de Cultura. O Conselho de Cultura em seus vários níveis, né? Municipal, estadual e federal, ele é importante para os desenhos das políticas públicas de cultura. No Maranhão, por exemplo, o pessoal da cultura popular já entendeu isso há bastante tempo. Inclusive participou da própria construção dos conselhos, do debate, né, das construções do conselho ao longo do Brasil. Contudo, por exemplo, a minha geração, falando especificamente da minha geração na música, não entendeu isso tão bem. Eu sou um dos que participa quase solitariamente, existem alguns poucos. Só que se você não ocupa o espaço de decisão, alguém decide por você. Esse é só um deles, existem vários outros. Existe o legislativo, existe o executivo. Então existem muitas formas de embargar um edital que você considera equivocado ou de propor alterações àquilo. Então é preciso que a gente, como classe, também tome consciência do nosso papel na interação. Não dá só para ficar olhando para os governos e falar, aqui que está errado. E óbvio que acontecem erros e equívocos. Mas se eu compreendo que aquela estrutura pode funcionar melhor, eu vou ali e escrevo uma sugestão, dou uma pesquisada, junto gente, vamos se mexer, vamos alterar. Isso tem acontecido em alguns momentos, mas uma crítica que eu coloco também, conversava esses dias com alguns músicos, é que, em geral, a gente reage às situações. Isso não é perene. Se o debate não é perene, a política pública, o desenvolvimento dela, a crítica no sentido construtivo, não é perene também. Então você não tem uma continuidade no debate da política pública e uma evolução dela. Se eu só reajo a emergências, né? Seja no momento... E no controle social também dessa política, né? Exatamente. Então, controle social é fundamental. A estrutura de país que a gente tem, né, a estrutura de constituição que a gente tem, demanda que exista controle social para os mais diversos fatores possíveis, né? Pela corrupção, pelo equívoco, o gestor não compreende toda a pluralidade. Eu compreendo a pluralidade da música no eixo em que trabalho na noite, sou professor e tudo. Mas se eu for conversar com ele sobre teatro, eu não conheço as especificidades daquele campo. Como é que eu desenho política pública para aquele campo sem conhecer os meandros, sabe? As coisinhas pequenininhas que ele precisa para construir o trabalho que ele constrói. Então, assim, estar presente no debate, ocupar os espaços é importante para que nós sejamos voz ativa no desenho dessas políticas públicas. Celso? Veja bem, primeiro que ninguém estava preparado para uma pandemia. Ninguém está preparado para uma pandemia. Essa que é a verdade. Agora, imagina uma classe artística extremamente heterogênea, né? Onde cada qual busca o seu caminho, né?
Então, eu acho que para que a gente pudesse, digamos, estar num caminho melhor, que a gente não sabe, nós não sabíamos dessa questão pandêmica, mas é preciso que a classe também tenha uma postura crítica, tenha um conhecimento, se acha pertencente, né, culturalmente. Então, o diálogo sempre é importante. Então, eu vejo que há uma distância do artista hoje em relação a algumas políticas públicas, algumas secretarias, no que diz respeito à questão mesmo de você valorizar a classe artística e chegar, entendeu, a um denominador comum. Que denominador comum eu diria que seja? Ora, seria que a gente mais busca a valorização. Essa pandemia, ela veio trazer, como eu disse, apontar algumas coisas que estavam aí à tona, mas só que ninguém se dava importância, né? Então, existem artistas, essa questão heterogênea, que existe aquele artista que é conhecido e aquele que está lá fazendo o seu teatro, dentro do circo, ou então na rua, que não tem conhecimento nenhum, que precisa também, dentro dessa pandemia, ser valorizado e também ter um acesso ao poder público para ter um custo, né, pelo seu trabalho. Então, eu vejo assim, muito feliz a fala do Wesley, porque essa questão ela é muito importante. Que bom que a gente tem essa coisa bem diferente, bem heterogênea, mas é preciso que o artista também busque essa postura crítica para ocupar o seu espaço. Porque se você não ocupa um espaço, nenhum outro ocupa. Não há mais discussões, né? É preciso que a gente vá discutir o nosso destino, a cultura, e quem está preparado para isso somos nós artistas que vivenciamos no palco, né, que levamos a alegria, digamos, as pessoas que cantamos, que fazemos aquilo que a gente mais gosta, é preciso ser ouvido também. O que é possível tirar dessa lição toda, desse momento todo, quando se pensa no exercício da profissão do artista, né, no fazer arte? É possível que venha um novo espírito por aí dentro dessa arte? É possível que venha novos pensamentos? É possível que venha um novo movimento? E aí eu falo com você, né, tão jovem agora, mas falo da minha geração do Celso lá do Som do Mará, né, de tantos outros movimentos, né, que foram criados e que a gente viu esse exercício acontecer. É possível que nasça um novo artista a partir dessa pandemia, com todas essas reflexões de que eu sou um agente, né, da cultura, mas eu também sou um cidadão, eu preciso exercer o controle social, eu sou responsável também pela formulação da política, né? O que pode nascer daí? Então, eu sempre comento que o caminho que eu estou traçando hoje já foi construído por outros. Então, o meu tocar hoje deve ao Celso, deve ao Beto, deve ao Josias, deve a muitos outros que traçaram não só o caminho musical, do fazer musical, né, da perícia com o tratamento dos sons, mas dessas lutas. Então, o Celso certamente já travou lutas como as que eu travo hoje muito antes. Então, o que eu encontro hoje já foi construído por eles. E eu não gosto muito do discurso da terra arrasada, né? Tá tudo perdido, tá tudo acabado. E aí dou o exemplo do meu avô de novo. Quando meu avô tentou estudar, metade dos brasileiros não conseguiam estudar. E eu consegui estudar, minha irmã conseguiu. Então, essa geração da minha família conseguiu ter curso superior, enquanto meu avô não conseguiu ter ensino médio, apesar de ser um homem genial. As condições hoje são muito difíceis para o artista, mas sei que elas já foram muitíssimo mais difíceis. Quando eu converso com o Camilo Mariano, com o Zé Américo, com pessoas que vieram antes da gente, eles enfrentaram um cenário mais difícil. E é exatamente por isso que a minha geração tem a obrigação de fazer alguma coisa. De estar presente nesse debate público, de se posicionar, né, de formular, de criar estruturas para dialogar com o poder público, como o Celso falou, tão importante esse diálogo, e para demonstrar para os gestores que existem muitas especificidades, né? Muitos itens a compreender para que esse desenho seja mais apurado. Eu conversava ontem à noite com alguns amigos do grafite, né? E eles falavam, olha, esse projeto aqui é legal, tal, tem uma boa intenção, mas tem essa e essa especificidade. Assiste esse documentário, olha isso aqui. E é tipo assim, um universo que eu nunca compreenderia se eu desse de cara com aquele projeto. Eu falava, legal. Mas o cara que está na lida do trabalho, daquela construção artística, sabe muito mais do que eu. Eu acho sim que existe a possibilidade de construção. Muitos grupos surgiram de debate quando a gente teve, por exemplo, estava na iminência da aprovação da Aldir Blanc, que foi uma coisa histórica, inclusive.
sei lá, muitas décadas, eu particularmente não vou lembrar de quando a gente teve uma movimentação nacional tão forte em torno da pauta cultural em nível nacional. Então, muitos grupos se formaram, muito debate houve, o Fórum da Música, o Observatório, outros grupos debateram isso. E aí, por exemplo, estava eu e o Joãozinho Ribeiro conversando sobre isso. Então, eu tendo a oportunidade de conversar com o Joãozinho sobre fazer cultural, que é alguém que tem uma construção, né, de muitas décadas para isso. Então, acho que é um momento promissor. O cenário é realmente muito difícil, o impacto é muito grande, a economia criativa no Brasil é responsável por mais ou menos 4 a 5% do PIB do país. Então, essas várias restrições praticamente inevitáveis, porque a gente precisa salvar vidas nesse momento, elas impactam esse trabalho, impactam isso. Então, uma coisa que eu vejo como fator crucial é a coisa pública, o gestor público olhar para a cultura como um produto potencial que ela é. Já queria deixar o convite aqui, né, para o Denilton, né, para o Wesley, para o Celso, para a gente continuar esse bate-papo e a gente continuar falando de cultura aqui no Resenha. Não sei se na semana que vem eu vou perguntar aqui para o meu editor, mas a gente precisa voltar porque a pauta é muito grande. Eu queria terminar esse programa lembrando uma frase de um filho de um trabalhador rural lá do interior de um povoadozinho lá de Pedreiras, que eu perguntei assim numa oficina de comunicação popular: o que é cultura para você? E ele respondeu assim: cultura somos nós, cultura sou eu. Então eu acho que é bem isso, né? Exatamente. Ele me deu uma aula do que de fato é exatamente o significado de cultura, né? Então cultura somos nós e ela nunca na vida, né, vai morrer, porque a gente vai estar no exercício diário de viver, né? O Resenha vai ficando por aqui, a gente volta no próximo sábado. Um ótimo final de semana para você.